pôr. Exato. Então, pronto, João, o palco é teu. Ok. Pronto, então já fiz aqui os meus agradecimentos, não é? Vou tentar não me estender muito nos temas e já sei que muitas pessoas tiveram perguntas, eu vou tentar durante a apresentação abordar a maioria delas, mas se houver alguma coisa para o fim, alguma pergunta nova que também queiram fazer, à vontade, no fim depois podemos conversar sobre isso e ajudar a esclarecer. Prontos, a minha apresentação vai se dividir nestes tópicos. Primeiro vou falar aqui do que é a minha área profissional, o que é a minha área também pessoal enquanto doente. Vou falar um bocadinho e diversificar um bocadinho os tópicos do centro de saúde e do médico de família, qual é que é o seu papel, porque é que o médico de família é que é importante. Vou falar um bocadinho da área da reumatologia, há muita gente que ainda tem ideias erradas sobre a reumatologia, falar um bocadinho das doenças crónicas e depois, obviamente, também da dor crónica. E, finalmente, culminando estas informações todas, como é que de facto aqui se enquadra a medicina geral e familiar e depois deixar-vos aqui um tema, umas ideias-chave da apresentação. Portanto, primeiro que tudo, e tal como a Marina já tinha dito, eu sou interno de medicina geral e familiar, sou de segundo ano, é uma especialidade que tem 4 anos, portanto eu vou ao meio, e já não falta tanto, e tenho um particular gosto da área da reumatologia, na área da dor e na área da geriatria, que no fundo geriatria é relacionado com os idosos. O meu foco principal de trabalho é a Unidade de Saúde Familiar, portanto, o Centro de Saúde de Palmela, que fica na margem sul, e também trabalho na Santa Casa da Misericórdia de Palmela, e também tenho uma colaboração com a Unidade de Cuidados Continuados, que é no fundo uma unidade de reabilitação para onde vão doentes depois de terem tido um AVC e assim processos mais complexos que necessitem de um internamento não em meio hospitalar, mas que precisem de uma reabilitação mais cuidada. E depois tenho a minha área de doente, portanto, desde os meus 14 anos de idade foi quando apareceram os meus primeiros sintomas, e desde então, só até aos meus 30 anos de idade, em que tive o meu diagnóstico de artrite psoriática, que para quem não conhece, não é assim uma doença muito conhecida, mas é no fundo uma prima da artrite reumatoide. Assim, mais ou menos para as pessoas perceberem, porque a artrite reumatoide é assim um nome que as pessoas conhecem mais. É uma prima. Tive sempre muitos sintomas, vários especialistas envolvidos, ortopedia, reumatologia, vai para aqui, vai para lá, opinião de um, opinião de outro. Mas o que a sério é que foi muito difícil chegar ao diagnóstico e só aos 30 anos de idade, em plena altura de Covid, no ano 2020, uma boa altura para se fazer diagnósticos de doenças nessa altura, e que tive o meu diagnóstico. Depois a coisa foi muito acelerada, a doença entrou numa fase muito acelerada e passei rapidamente o primeiro biológico. Já vou falar um bocadinho do que é isto do biológico. Entrei no meu segundo biológico e felizmente estou no segundo biológico desde então, desde 2022, e a coisa está a correr estupidamente bem, e voltei a ganhar grande qualidade de vida. Mas no fundo não deixo de ser um doente com dor crónica, apesar disto tudo. Faço a minha medicação para a dor, tenho a minha dor diária, diurna, noturna, com a agravar em dias com mais frio, com mais umidade, portanto sei precisamente bem o que é isso da dor crónica e destas alterações que têm impacto na nossa vida. Primeiro de tudo, fala um bocadinho acerca do centro de saúde. Os centros de saúde não são todos iguais e por isso é que nós temos pessoas que dizem eu tenho centro de saúde e funciona tudo muito bem no meu centro de saúde. E há outras que dizem, no meu centro de saúde para ter uma consulta tenho que ir para lá às 5 da manhã ou às 6 da manhã e mesmo assim não consigo uma consulta. Isto é porque eles dividem-se de formas diferentes. Nós temos estas UCSPs, que são centros de saúde que não têm limite de utentes, portanto nós temos se calhar centros de saúde com 40 mil, 50 mil, 60 mil utentes e se calhar com 8 ou 10 médicos, portanto isto vai dar um número muito grande de utentes por médico e por isso é que é impossível da pessoa conseguir ter uma consulta e são nestes centros de saúde onde estão as pessoas que não têm médico de família. Depois temos as unidades de saúde familiar, que são estas USFs, que são centros de saúde com uma organização muito melhor, existe um limite máximo de utentes por médico, normalmente à volta dos 1.800, 2.000, 2.000 e picos doentes por médico, e que tem não só um médico de família, nestes centros de saúde não existem doentes sem médico, todos os doentes têm médico de família, são centros de saúde muito difíceis de entrar porque têm precisamente um tempo de espera muito grande, precisamente porque não existe um limite, e para além de ter um médico de família, tem também uma enfermeira de família, tem uma administrativa que é dedicada a esta equipa, e portanto as coisas funcionam todas muito bem nestas USFs. Depois o tipo B, tipo C, isto é uma questão mais administrativa e que não vale a pena estar aqui a abordar, mas basicamente a ideia que eu quero deixar é,
centros de saúde não são todos iguais, as UCSPs funcionam mal, as USFs funcionam muito bem. Se vocês tiverem dúvida do que é o vosso centro de saúde, basta procurarem no Google, escreverem o nome do vosso centro de saúde e pelas siglas conseguem perceber o que é que ele é. Às vezes no mesmo centro de saúde às vezes no mesmo edifício de centro de saúde, no resto de chão pode ser uma UCSP e no primeiro andar pode ser uma USF. Portanto, isto tem impacto. Depois, também é importante as pessoas perceberem que no dia-a-dia da consulta do médico de família, as consultas não são todas iguais. E eu não posso pôr as minhas questões nos mesmos tipos de consulta. Por exemplo, nós temos horário próprio para consultas de pediatria, que é esta saúde infantil-juvenil, temos um horário próprio para consultas de planeamento familiar, para seguir grávidas, para seguir questões ginecológicas, temos um horário próprio para os doentes que têm diabetes e depois temos um horário para a saúde de adultos, que é o grande bolso de consulta, onde aqui podem ser colocadas qualquer tipo de questão. E depois ainda temos diariamente as consultas abertas, a vulgar urgência, em que a pessoa pode pedir esta consulta durante o dia e é como se fosse uma urgência de um hospital. Nós atendemos ali as urgências. E, portanto, se eu tiver uma queixa musculoesquelética, uma coisa arrastada, uma coisa que implica tempo de consulta, de diagnóstico, não consigo que o médico me dê atenção numa consulta de planeamento familiar, porque não é um sítio indicado para isso. Portanto, também é importante eu, enquanto doente, saber onde tenho que me dirigir e qual a consulta marcar para conseguir ter o meu problema resolvido. Depois, outra coisa muito importante é que as USFs, aqueles centros de saúde que funcionam bem, têm também outros profissionais lá a trabalhar. Têm nutricionistas, têm fisioterapeutas, têm psicólogos, têm dentistas ou médicos de higiene oral, e, portanto, são capazes de oferecer toda uma panóplia de consultas que às vezes só nós não conseguimos a nível hospitalar e que são consultas importantes para um doente que tem excesso de peso, podemos ter uma consulta de nutrição, um doente que tem uma lombalgia aguda, precisa de reabilitação, precisa de fazer ali exercícios, podemos pedir fisioterapia no centro de saúde, que é uma fisioterapia, de certa forma, costuma ser mais célere, mais rápida, e é um doente para um fisioterapeuta e não 25 doentes para meia hora e um fisioterapeuta. Podemos também pedir consultas, pois existem alguns centros de saúde que ainda se diferenciam em consultas de obesidade, sessão tabágica. Nós sabemos que o tabaco é uma substância pró-inflamatória que vai sempre potenciar as dores musculoesqueléticas. Portanto, há todas estas, se vocês estiverem numa OSF e se o médico não estiver a falar de todas estas gamas de possibilidades, se calhar temos aqui algumas consultas que vocês conseguem usufruir e podem abordá-las numa próxima consulta. Depois, o que é o médico de família? Ainda existe a ideia de que o médico de família é um médico clínico geral. Isto não é verdade. O clínico geral é o vulgar tarefeiro. Portanto, é um médico que cumpriu a formação universitária de 6 anos, fez um internato de formação geral, porque não é possível existir medicina em Portugal se não se fizer este internato de formação geral e que se passa por 4 áreas do hospital. Mas os 80% dos médicos, 90% dos médicos que estão no centro de saúde são médicos que têm a especialidade em medicina geral e familiar, de 4 anos. Também existem tarefas lá a trabalhar, como existem tarefas a trabalhar na urgência, mas o grande bolso não são tarefeiros. E neste decorrer deste internato de medicina geral e familiar, faz formação obrigatória na área da pediatria, da ortopedia e trauma, da cirurgia geral, da psiquiatria, da medicina interna, e depois formação opcional onde o céu é o limite. Isto depende das áreas em que a pessoa tem interesse em ter formação. Por exemplo, eu já tive formação em dermatologia, em endocrinologia, já tive formação em cuidados paliativos, vou agora fazer uma formação na dor. Portanto, a pessoa tem um espectro muito amplo. E isto é importante também para abordar estas questões reumatológicas. Aquela imagem que está ali do velhotezinho portanto, isto são muitos anos a estudar, e por isso é que se calhar as pessoas têm que ter um olhar mais crítico daquilo que ouvem na internet e se calhar não ir para uma consulta com uma noção pré-concebida daquilo que leem na internet e depois isto prejudica em todo o diagnóstico delas, em todo o tratamento delas. Porquê que o médico de família é um médico indicado como primeira abordagem nesta parte reumatológica? Porque, acima de tudo, tem aqui um olhar muito prolongado no tempo da família. Provavelmente, quando vocês já entraram na lista e já tiveram o vosso médico de família, já os vossos pais tinham o mesmo médico de família, já os vossos avós tinham o mesmo médico de família, e, portanto, temos aqui uma noção de doenças que possam ser hereditárias ou que tenham maior probabilidade de ocorrer porque os vossos pais já tiveram, portanto não são necessariamente hereditárias, mas têm uma maior probabilidade de vir a ter. E, para além desta parte familiar, também temos aqui o conhecimento dos antecedentes pessoais da pessoa ao longo da vida e o conhecimento das alergias e das intolerâncias medicamentosas. Não são conceitos iguais,
As alergias é habitual vocês serem tido por médico e perguntar se têm alergia a um medicamento, mas a intolerância já é uma coisa mais que convém saber ao longo do tempo. Portanto, fizeram um anti-inflamatório, tiveram um quadro gastrointestinal, se calhar na próxima vez já não vamos utilizar esse anti-inflamatório. Ou o anti-inflamatório que vos tirou a dor era o X, não era o Y, nós já tendo esse conhecimento, vamos optar por esse anti-inflamatório. Depois, porque tal e qual como a Mariana disse, ao fim e ao cabo o médico de família é como se fosse aqui o guardião do SNS, das consultas hospitalares. Porquê? Porque nós temos recursos que são limitados, não é? Infelizmente o SNS está como está, os recursos em termos de número de consultas, de número de especialidades que conferem consultas, de dinheiros, de tratamentos, de medicamentos, pronto. Tem que haver aqui alguma triagem. Se nós não conseguimos que os doentes que realmente precisem de ser vistos em consulta hospitalar tenham acesso a esta consulta de forma célere. E, portanto, aqui a primeira linha de contacto das queixas médicas deve ser não a Saúde 24, não o Dr. Google, mas o médico de família. Claro que isto é fácil falar para quem tem médico de família, quem não tem médico de família, pronto, tem que se usufruir por outros caminhos, mas tentar não recorrer ao Dr. Google, porque muitas vezes o doente não tem noção do que é importante de valorizar em termos de queixas e depois leva, e involuntariamente, leva ao diagnóstico de cancro, em que muitas pessoas põem uma simples hemorragia nasal e leva ao diagnóstico de cancro em algum lado. Portanto, temos aqui um papel muito importante na triagem. Depois, nem tudo aquilo que nós decidimos que é ou fazemos o diagnóstico, é uma doença reumatológica, tem indicação para depois ser seguida em consulta hospitalar. Nós podemos tratar, devemos tratar como primeira abordagem e também temos a noção do que é importante para referenciar, não só para a reumatologia, mas também para as outras áreas, porque os problemas reumatológicos são variados. E, portanto, nós também temos essa noção e sabemos para qual o hospital indicado para referenciar determinado problema. Falando agora aqui um pouco da área da reumatologia. A reumatologia é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento das doenças não traumáticas do aparelho locomotor. Muito importante aqui a palavra não traumática, porque tudo o que é traumático é para o ortopedista. Tudo o que é não traumático é para a reumatologia. E esta é a grande definição da reumatologia. Portanto, trata as doenças do aparelho locomotor. Envolvem articulações, músculos, tendões e depois uma área muito grande que é os tecidos conjuntivos, do qual faz parte lúpus, que é aquilo que as pessoas conhecem mais, assim como doença mais vulgarmente conhecida. Mas a verdade é que a reumatologia trata outras coisas. Trata afecções das articulações e a gota é uma destas doenças, provoca a afecção das articulações. Nós sabemos que a maior parte da gota se calhar é tratada nos cuidados de saúde primários, no centro de saúde, mas a reumatologia é a especialidade de excelência e às vezes as pessoas não têm noção disto, acham que a reumatologia, e agora entrando aqui um bocadinho nos mitos, que a reumatologia, as doenças do reumático é dos velhos. Isto está longe de ser a realidade, porque a média de idade dos doentes da reumatologia são doentes jovens, estamos a falar na casa dos 40, 50 anos, não estamos a falar de 70, 80. Essas pessoas têm muito provavelmente artroses, e as artroses não são propriamente uma doença reumatológica e não é da área da reumatologia. Depois também outra ideia pré-concebida é que a reumatologia só trata doenças autoimunes. Também não é verdade, não é? O lúpus, a gota é um destes exemplos, e depois temos aqui a fibromialgia, que à data atual ainda é assim um tema muito polémico na comunidade médica. Não se sabe muito bem qual é que é o mecanismo, porque é que ela ocorre e quais é que são as etapas onde se tem que criar medicamentos para evitar que ela ocorra, mas não deixa de ser também uma doença da área da reumatologia. Se é uma doença ingrata de tratar, pode ser, porque há muitos mecanismos que não conhecemos, porque não existe um medicamento que cura a fibromialgia, existem medicamentos para atenuar a fibromialgia, portanto é ingrata, mas é também uma doença da área da reumatologia, porque tem precisamente muitos sintomas do aparelho locomotor. Depois também não é verdade que os reumatologistas fazem só consulta, muitos deles também fazem técnicas como infiltrações, com corticosteroides, com analgésicos, e muitos deles também fazem uma área que agora tem estado a ser desenvolvida, que é a ecografia musculoesquelética, inclusivamente em contexto de consulta. Portanto, hoje em dia a pessoa marca uma consulta de reumatologia e muitos reumatologistas já têm lá o ecógrafo ao lado e a pessoa tem uma queixa de ombro e eles fazem uma ecografia articular para ver se existe uma inflamação, se existe líquido dentro da articulação, se existe cristais, se existe inflamação da membrana sinovial. Portanto, isto é possível fazer também numa consulta de reumatologia. Mas também não é verdade que usam só fármacos imunossupressores. Não é verdade. O tratamento da dor é multimodal, existem muitos fármacos.
relaxantes musculares, analgésicos, eu vou falar um bocadinho mais à frente deles, mas não é só medicamentos imunossupressores. E depois, também não é verdade que nem todas as doenças é chapa 5. Há muitas doenças que não se traduzem por alterações nas análises, há muitas doenças que não se traduzem por alterações nos exames de imagem, e por isso a reumatologia é uma especialidade que ainda implica conhecer muito a clínica. E aqui posso falar um bocadinho acerca da minha doença mais assim em particular. A minha doença é uma doença que se traduz por ser seronegativa, significa que não tem nenhum marcador inflamatório. Nunca tive. No entanto, não deixei de ter doença. E a pessoa só chega lá através da clínica. É muito importante a clínica. Por isso, uma clínica de uma semana de evolução não é uma clínica de anos. E às vezes é importante a doença progredir. Não é agradável, claro, mas às vezes só ao fim de algum tempo, tendo as manifestações todas, é que se consegue chegar ao diagnóstico, precisamente porque isto não é igual para toda a gente. Depois, por outro lado, a reumatologia, se há 40 ou 50 anos atrás, o que é que se tinha oferecido para os doentes? Anti-inflamatórios, cortisona. Não se tinha mais nada para oferecer. Não havia mais nada. Não se conheciam as doenças, não havia evolução dos fármacos e, portanto, uma pessoa a fazer cortisona durante anos e anos tem a sua parte sintomática controlada, eventualmente, mas tem a doença a progredir. A doença não deixa de progredir. E por isso as doenças continuam a ter deformação das articulações, continuam a causar incapacidade, continuam a originar baixa e fisioterapia, mas felizmente que nos últimos anos as coisas mudaram de paradigma, melhoraram os equipamentos dos exames de imagem, apareceu a ressonância magnética, se antes só se diagnosticava artrites reumatoides com 70, 80 anos e com as articulações todas deformadas, porque infelizmente o raio-x só permite ver a parte óssea, muito pouco de tecidos moles, para não dizer nada. A ressonância magnética muda isto, é um exame que já permite ver tecidos moles e portanto conseguimos ver inflamação das sacroiliacas muito mais cedo e conseguimos atuar muito mais cedo nas doenças. Depois, não só a ressonância magnética, mas também a ressonância magnética depois se dividiu em áreas mais específicas, a articular, a muscular, que é assim, uma área que também mais virada para a neurologia, das doenças, das neuropatias e das miopatias. Portanto, precisa já destas ressonâncias magnéticas mais específicas. Depois compreendem-se melhor os mecanismos de doença e porque também houve esta possibilidade da ecografia articular que eu já falei, tornou-se mais móvel, mais fácil de ter, mais barata e, portanto, é fácil de termos na consulta. Houve também o desenvolvimento de novos marcadores serológicos de diagnóstico e também de tratamento. Percebeu-se qual é que é a molécula inflamatória que provoca a evolução da artrite reumatoide e conseguiu-se desenvolver medicamentos, os chamados a terapêutica farmacológica modificadora de prognóstico, dividem-se em três, os não biológicos, do qual faz parte alguns nomes que se calhar, se algumas tudo aqui já fizeram, já devem conhecer, o metotrexato, a sulfasalazina, a ciclosporina, são estas terapêuticas, são todas imunossupressoras, mas estes não biológicos evoluíram para as terapêuticas biológicas, que são fármacos que inibem aquela interleucina 17, que é, portanto, inibe só apenas uma molécula e não 40 ou 50 moléculas. E a imunossupressão que faz ao doente é muito menor e consegue ser um tratamento muito mais dirigido e muito mais eficaz. Infelizmente vivemos nos tempos que até já ultrapassámos estes biológicos. Existem agora moléculas ainda mais à frente dos biológicos, que são estes inibidores da JAK, que são em comprimidos, os biológicos são injetáveis, e portanto a pessoa já nem tem que estar a picar, para algumas pessoas que têm pânico de agulhas, e podem fazer estas terapêuticas ainda mais inovadoras. Portanto, vivemos num mundo que a reumatologia mudou por completo o paradigma e não há necessidade do doente continuar a ter uma doença, essa doença progredir e causar depois incapacidade futura. Mas continuam a haver limitações. Existem doenças seronegativas, já vos falei aqui o caso da minha, por exemplo. Dependemos ainda muito da clínica, precisamos às vezes de anos para uma doença se manifestar na totalidade e conseguir-se fazer um diagnóstico. Às vezes, prescrever muitos exames leva a muito maior confusão, porque existem muitos marcadores que podem estar positivos em pessoas que não têm doença nenhuma, é o caso, por exemplo, dos anticorpos antinucleares, e portanto às vezes as pessoas querem essa análise, ou clínico X ou Y passou essa análise, e depois a análise vem positiva e a pessoa não consegue enquadrar isso e vai ser mais confusão ainda. Depois o tempo de consulta, cada vez menos tempo de consulta, numa área onde é preciso ver várias articulações, é preciso fazer exame objetivo e isto tira muito tempo de consulta, portanto é uma área também muito difícil por esse aspecto. Muitas doenças ainda não têm tratamento dirigido, é o caso da fibromialgia, mas acima de tudo a reumatologia é uma área que acompanha doenças crónicas. E estas doenças crónicas são doenças arrastadas no tempo, são doenças que, passa a expressão, não matam, mas moem, e que causam muita morbilidade ao doente
com uma perda de qualidade de vida gigante a longo prazo. São doenças consumidoras de muitos recursos, muitas consultas, muitos medicamentos, muita tentativa e erro, muita frustração, e, portanto, são doenças onde o SNS, se olharmos aqui para uma perspectiva de números, é gigante. Eu já vou mostrar um quadro acerca disso, mas gasta-se imenso dinheiro com estas doenças crónicas. Depois, tem um espectro muito grande, estas doenças crónicas são muito grandes, nem todas são da área da reumatologia, mas só para terem uma ideia, há muitas pessoas que ainda acham que a diabetes não é uma doença crónica. É uma doença crónica, é arrastada no tempo, não tem cura, tem tratamento, não é? O HIV, felizmente, nos anos 90, não era uma doença crónica. Hoje, felizmente, é uma doença crónica. As pessoas vivem com HIV, as grávidas com HIV têm bebés que não têm HIV, e depois as doenças reumatológicas também. E muitas vezes são tratáveis, mas não têm cura. Sendo doenças arrastadas no tempo, não tendo cura, ao início podemos ter uma dor aguda, mas esta dor aguda evolui para uma dor crónica. A nível de dor crónica, este é um quadro, já tem alguns anos, mas é um estudo aqui da realidade portuguesa, em que nós conseguimos ver aqui que a prevalência de dor crónica a nível da população do país, nos adultos, é 36%, é um número muito grande. Estimam-se que 3 milhões de pessoas vivam em Portugal com dor crónica. E depois, destas 3 milhões, 4% delas ocorreram perda de emprego, 13% tiveram que pedir reforma antecipada, 17% têm um diagnóstico de depressão associada à dor crónica, e depois este número que para mim é o mais aqui muito, este número é muito elevado, que é a insatisfação dos doentes com o tratamento da sua dor crónica, né? 35%, mais de um terço dos doentes está insatisfeito com a sua dor, seja porque não consegue dormir à noite, tem uma intensidade de dor ainda muito alta que não o permite viver o dia a dia. Portanto, isto são números que ainda há muito a trabalhar, muito a trabalhar. Mas então porquê é que é difícil tratar, não é, a dor crónica? Porquê é que é difícil? Há falta de fármacos? O que é que está aqui a falhar? É importante percebermos que a dor aguda não é igual à dor crónica. Se uma dor aguda é aquela dor de pancada, né? A pessoa bateu com a perna, toma um paracetamol, faz gelo, passa, está tudo bem, passou rápido. Na dor crónica não é assim. Na dor crónica estão muitos outros mecanismos que foram ativados. Quando nós temos quando nós batemos com qualquer aspecto do nosso corpo, são ativados receptores da dor, ali, naquele local, é provocada uma reação inflamatória e a coisa fica por ali. Na dor crónica, quando já lá está há bastante tempo, e há outros mecanismos, porque depois esse sinal vai ter que ir à nossa medula, depois da medula vai ter que ir ao sistema nervoso central, e o que vai acontecer é que vão ver, os neurónios vão fazer novas vias entre si, vão criar novas sinapses, vão-se criar outras estradas e outros caminhos, e quando um estímulo só iria despoltar a excitabilidade de 4 ou 5 neurónios, de repente um estímulo que só fazia isto vai despoltar 40 mil neurónios. E nós temos intensidades de dor muito grandes, temos tipo de dor completamente diferente, em que as próprias pessoas descrevem como a dor em choque elétrico, a dor irradiada, a dor que parece uma facada que vai e vem, a dor tipo moinha também pode ser isto, e portanto torna-se muito difícil de tratar, porque temos vários mecanismos, e se um analgésico funciona em 4 ou 5, temos os outros todos, e temos uma dor que acima de tudo é uma dor do sistema nervoso central, é uma dor que já está a ser percebida pelo sistema nervoso central e temos que usar fármacos do sistema nervoso central. Mensagem-chave disto para as pessoas perceberem: uma dor crónica não é uma dor aguda que dura mais tempo, não é? Se fosse assim era fácil tratar. Uma dor crónica é uma dor que sofreu todos estes mecanismos de remodelação, é uma dor a nível central e é uma dor muito difícil de tratar por causa disto. E que depois muitas vezes está associado também à área da depressão e da ansiedade, porque o doente tem dor, não consegue dormir e depois afeta toda a sua vida. Mas então o que é que pode agravar uma dor crónica? Vários fatores. E muitas vezes o doente procura tentar identificar qual é que é o fator. Mas porquê é que eu hoje estou pior? Não fiz nada, não bati, não sei porque é que eu estou pior. E às vezes não dá para perceber porque é que a pessoa está pior, porque são vários os fatores. Da área física, sedentarismo, inatividade, a má postura, seja ao trabalho, seja em casa, seja no sofá, lesões repetidas, depois a dor faz com que a pessoa seja sedentária, mexe-se menos, excesso de peso, mais carga sobre as articulações, maior dor. Outras comorbilidades associadas, como a diabetes, que pode provocar dor neuropática, outras artrites, outras neuropatias, depois alguns fatores relacionados com a parte psicológica, seja pela doença em si, seja porque a pessoa já tem essa situação de base,
A ansiedade, a depressão, o stress crónico, não é? Qualquer evento de stress, seja stress físico, seja stress psicológico, vai potenciar e vai agravar a dor. Pessoa que não dorme, a maior contratura muscular depois durante o dia, mais dor, também potencia. E depois aqui a parte, pronto, uma saúde, da saúde mental, uma pessoa que já tem história de síndrome depressivo ou de qualquer outra situação do fórum mental, também tem uma probabilidade de agravar as suas situações mais facilmente. Depois outros fatores relacionados com o tratamento, a utilização de fármacos que são variados, e já vou falar um bocadinho sobre eles, também têm efeitos adversos, e às vezes estes efeitos adversos são fontes agravadoras desta dor. Depois há pessoas que decidem não fazer o plano terapêutico por mil e um motivos, ou porque os efeitos secundários às vezes são mais graves do que a própria dor que a pessoa tem, ou porque simplesmente a pessoa não acredita na área médica, ou viu no Instagram que se fizer injeções, seja de um produto qualquer do cavalo, melhora e a pessoa não quer cumprir o plano terapêutico. E pronto, se não tem a doença controlada, obviamente que a dor também não vai ficar controlada. E depois também o doente pode não ter uma expectativa muito realista em relação à sua dor. Nós já sabemos que a dor crónica é difícil de tratar, muitas vezes não conseguimos reduzir uma dor para uma intensidade zero. Mas conseguimos tirar o doente da intensidade do 7 e do 8 para um 4, em que a pessoa consegue fazer a sua vida e ir trabalhar. Estas pessoas com dor crónica não são pessoas que querem ficar em casa sem fazer nada. Querem ser pessoas proativas, querem ter a sua dor controlada para ir trabalhar. E às vezes só este baixar ligeiramente de dor é o suficiente para eles conseguirem fazer isso. E depois temos outros fatores, aqui classificados como outros, que é, por exemplo, o fator ambiental. E é verdade, uma pessoa com doença reumatológica sente a umidade e sente a mudança da temperatura. Isto é certinho e é claro. 2 dias antes de vir o mau tempo, a pessoa já está a sentir. Isto está escrito na literatura e é normal. Depois existem substâncias e alimentos que são pró-inflamatórios. Sabe-se que o tabaco é, que o álcool é, que as drogas é, e alguns medicamentos para algumas pessoas podem também ser potenciadoras da sua dor. É importante perceber quais é que são e é importante evitá-los. Algumas comidas, normalmente comidas ricas em gorduras saturadas, também são pró-inflamatórias. Este é o slide que eu mais gosto de passar quando faço esta apresentação ou apresentações dentro deste tema, que é o ciclo da cronicidade. E é nosso dever, enquanto médicos, trabalhar neste ciclo e parar este ciclo, seja onde for. Porque maior dor faz com que o doente não se mexa, leva à incapacidade, leva o doente a estar mais sedentário, leva à perda de capacidade, leva à perda de autoestima, provoca maior stress por todas estas situações, porque o doente tem que ficar em casa, o doente está de baixa, não consegue ir trabalhar, ganha menos, tem dor, provoca também alterações de sono, maior tensão muscular, maior dor. E este ciclo tem que ser parado. Nós devemos sempre ir não atrás do prejuízo, mas precaver. Assim que o doente começa a ter dor, na dor crónica, deve de atacar logo com os SOS, porque se nós tivermos que fazer medicação depois a dor já estar instalada e já estar no máximo, vai ser sempre pior e temos que ir a doses mais altas e usar mais fármacos. Mas então, depois desta situação toda e de explicar estas coisinhas todas, como é que a medicina geral e familiar pode aqui ajudar? Qual é que é o papel? Primeiro de tudo é a triagem das queixas. Nós, enquanto doentes, podemos ir ao Google pôr os nossos sintomas, mas há queixas que são valorizáveis e há outras que não são. E isso é importante para o diagnóstico. E o médico de medicina geral e familiar tem formação para fazer isso. Muitas doenças também podem ser tratadas nos cuidados de saúde primários, não é preciso estarmos à espera de uma consulta de reumatologia. Depois, também pode pedir outras consultas internas se existirem nessa unidade, não é? Já falamos aqui da fisioterapia, da obesidade, da psicologia, e depois é também, se ver que há necessidade disso, pode pedir uma consulta hospitalar. A especialidade, por definição, para lidar com as doenças reumatológicas é a reumatologia. Mas, infelizmente, e contrariamente ao que as pessoas possam pensar, a reumatologia não existe em todos os hospitais. Existe nos hospitais centrais, portanto, por exemplo, vou falar aqui da área da Margem Sul, a reumatologia só existe no Garcia da Horta, não existe no Hospital de Setúbal. E, felizmente, que temos isto, felizmente, os colegas da medicina interna, há colegas de medicina interna que se dedicam também à área das doenças autoimunes. E, normalmente, são eles que fazem a vez da reumatologia quando não existe reumatologia. E felizmente são colegas que também têm uma visão muito generalista de todas as doenças e que têm formação nesta área e são igualmente competentes como a reumatologia. Por isso, e creio que havia uma dúvida que foi colocada antes,
qual é que era a especialidade que as pessoas devem ir, depende daquilo que têm no hospital de residência e depende daquilo a que conseguem chegar mais rapidamente. E também depende da qualidade da consulta que têm. Quem é que sabe isto? O médico de medicina geral e familiar tem este conhecimento. Depois, porque muitas doenças têm sobreposição com outros órgãos e sistemas. Pode haver necessidade de uma consulta de gastro, pode haver uma necessidade da consulta de oftalmologia, e é o médico de medicina geral e familiar é que fará esse entendimento e fará o reencaminhamento para a consulta. Depois, o médico de medicina geral e familiar, tendo conhecimento desta situação toda, pode passar a vulgar baixa, né, estes certificados de incapacidade temporária, qualquer médico pode passar, mas pronto, é mais uma coisa que pode ajudar. Pode também passar uma declaração para a entidade patronal fazer uma adaptação das condições laborais. Nós sabemos que há patrões mais difíceis do que outros, mas pronto, é uma carta que se pode fazer e até agora, sempre que me tem sido solicitado e que eu passo, há sempre alguma adaptação da parte da entidade patronal. E depois esta parte do estado de multiusos também está muito em voga também, o estado de multiusos. A verdade é que o estado de multiusos é da área da saúde pública, não é da medicina geral e familiar. Mas nós podemos contribuir com um relatório para o doente levar para a junta de onde vai ser atribuído o estado de multiusos. Se bem que o relatório do especialista é sempre o preferencial. Depois, o que é importante o clínico de medicina geral e familiar estar atento? E também isto é válido para o doente, porque se o doente achar que os seus sintomas se enquadram nesta situação, então deve ir ouvir uma opinião, uma segunda opinião, uma terceira opinião, voltar à consulta, queixar-se novamente. Mas estes são os red flags da reumatologia. Nem todas as dores de braços e de pernas e de costas são da área da reumatologia. Portanto, aqui os sinais que nós temos de estar alertas são uma artrite de início recente, sobretudo se afetar várias articulações que não fazem muito sentido, por exemplo, um ombro e depois uma planta do pé, não é? Se calhar se for um ombro e um cotovelo de uma pessoa que é costureira, faz sentido. É uma doença provavelmente por desgaste da profissão. Mas um ombro e uma fasciite plantar, que é no pé, se calhar não faz muito sentido e pode estar aqui algo reumatológico. Depois, porque as dores articulares dividem-se em dois ritmos. O ritmo mecânico, em que está melhor em repouso e piora durante o dia, e depois o ritmo inflamatório, que é tipicamente da reumatologia, que é exatamente o contrário. É a pessoa que acorda de manhã, está pior, e ao longo do dia melhor. O repouso não ajuda. O repouso ainda piora as queixas. E depois este termo que é a rigidez matinal. Um doente que tenha uma doença reumatológica sabe o que é isto da rigidez matinal. É nitidamente acordar e não se conseguir mexer. E até se conseguir mexer, demorar 1 hora, 2 horas. Eu, na minha fase mais aguda, demorei 4 horas. E a pessoa sabe perfeitamente o que é isto. Nós nem precisamos perguntar se a pessoa tem rigidez. Ela diz logo que se sente rígido de manhã. Este é um sintoma que tem que ser logo alerta máximo para a parte da reumatologia. Depois, se estas queixas estiverem associadas a outros sintomas sistémicos, como uma febre inexplicada, uma perda de peso, sudorese noturna, que é suar mais durante a noite, e uma fadiga ou cansaço exagerado. Depois, sintomas musculares persistentes, como dor muscular ou fraqueza em levantar um objeto, ou até caminhar, necessidade de apoio externo para fazer uma caminhada num doente que até então não precisava, de repente o doente passa a precisar de uma cadeira de rodas, passa a precisar de uma bengala para se conseguir fazer a sua locomoção, isto também é um alerta. Sintomas em idade jovem é, então, um red flag claríssimo. E depois outras manifestações extraarticulares para além daquelas sistémicas, como, por exemplo, a presença de úlceras orais e genitais recorrentes, uma uveíte, um racho malar que aponta mais para a parte do lúpus, uma diarreia crónica para uma doença inflamatória intestinal, que também tem aqui componente da parte da reumatologia, porque às vezes os doentes têm queixas musculoesqueléticas. Portanto, estes são os red flags. Se vocês acham que as vossas queixas se enquadram nisto, procurem várias opiniões. Nem todos os clínicos têm a mesma opinião também. Depois, nós temos aqui um papel muito importante, porque conhecemos o ambiente familiar, conhecemos o doente, já dá muito tempo, se calhar temos mais tempo para perceber as queixas, o ouvir. Temos aqui também uma área muito importante, porque geralmente, mesmo que a pessoa seja seguida na especialidade, são consultas que acontecem, seja em 6 meses, anual, eventualmente até pode ser mais aproximado no tempo, mas normalmente é o ritmo das consultas. E o doente vai tendo agudizações, mesmo tanto controlado, tem agudizações entre as consultas.
E por isso é mais fácil se calhar ter a nossa consulta e nós podemos trabalhar aqui na área da dor, perceber qual é que é o motivo das queixas e optimizar alguma medicação que esteja a fazer feita ou até começar uma nova. Portanto, em termos de terapêutica não farmacológica, o calor, o frio local, isto varia de pessoa para pessoa, há pessoas que estão bem com o frio, outras que estão bem com o calor. Depois entramos aqui numas áreas que são assim um bocadinho mais polémicas, que é a área destas medicinas alternativas, né, da acupuntura, depois da suplementação e da homeopatia. Pronto, isto dava só uma apresentação para falarmos sobre isto. Mas o que é facto é que a acupuntura, na sua vertente fisiológica, existe um trigger point, e se a pessoa faz ali uma injeção, uma picada em seco, pode libertar a dor facial, pronto, faz sentido. Agora, meridianos e alinhamentos e essas coisas não têm evidência científica. E se a pessoa se dá bem com a acupuntura, faça a acupuntura, desde que seja para um profissional que esteja habilitado para fazer a acupuntura, porque pode ocorrer muitas coisas mais da pessoa fazer a acupuntura. Se estivesse a fazer picadas no tórax, pode-se fazer um pneumotórax, e ninguém quer isso. E já vi doentes a irem para a urgência com essa ocorrência. Depois, na área da suplementação, não há assim grande evidência na área da reumatologia, tirando a vitamina D, que a maioria dos reumatologistas gostam de repor. Depois temos aqui alguma evidência na parte do magnésio e das queixas musculares, da dor muscular e das queimbras. Tudo o resto não tem grande evidência. Mas lá está, se as pessoas se derem bem, se sentirem melhor, força, façam. Procurem ser de fontes fidedignas e de marcas fidedignas, porque a suplementação é um negócio que não é controlado, o Infarmed não controla e, portanto, não é incomum ver notícias de serem retirados fármacos do mercado porque foi detectada uma substância que não estava a ser controlada e que é má para a saúde do doente e, portanto, isso ainda é piorar a situação. Depois, porque podemos prescrever, solicitar a avaliação pelo fisiatra para fazer fisioterapia. Depois, na terapêutica farmacológica, há inúmeros medicamentos. Portanto, temos desde os analgésicos fracos, paracetamol, metamizol, temos os analgésicos opioides, mais acima, tramadol, fentanil, se tiver que ser. Temos também anestésicos locais, analgésicos locais. Eu gosto muito de utilizar, e às vezes os clínicos se esquecem, no síndrome do túnel cárpico, por exemplo, podemos utilizar a lidocaína em penso, que existe, funciona muito bem. Podemos prescrever anti-inflamatórios, existem N classes, não é por a pessoa se ter dado mal com um anti-inflamatório, nós escolhemos outro, e o anti-inflamatório que resulta não é igual para todos os doentes. Há doentes que funciona bem o anti-inflamatório e os outros todos não fazem nada. Portanto, nós temos esse conhecimento das classes todas dos anti-inflamatórios, podemos prescrever os mais variados anti-inflamatórios. Corticosteroides, pouco utilizado, portanto, isto é vulgar cortisona e todos os derivados. Utilizações muito específicas, não é aquilo que nós gostamos de utilizar, e também da parte da reumatologia, apesar de ser utilizado em algumas doenças específicas, também não é o banal. Depois os relaxantes musculares, existem também várias classes, e depois esta classe de moduladores de dor. Eu não gosto de dizer ao doente que ele vai fazer um antidepressivo, porque a pessoa, esta palavra do antidepressivo, a pessoa leva -se sempre ao mal, e às vezes acha que, então, mas eu não estou deprimido, eu não preciso de um antidepressivo. Mas a verdade é que, por aquilo que eu já expliquei nos slides anteriores, é que este mecanismo da dor crónica e destas doenças crónicas começam a envolver mecanismos centrais. E a única forma de nós conseguirmos ter algum controle é utilizarmos fármacos que funcionam também a nível central. E basicamente o que os antidepressivos vão fazer, e também os gabapentinoides, que são substâncias que têm na bula, que são usadas para crises convulsivas, isto também assusta muito os doentes, são fármacos que baixam o limiar de excitabilidade dos neurónios e fazem com que os impulsos não corram aquelas explosões gigantes e, portanto, controla a dor. E é um medicamento basal muito importante no controle da dor crónica. E por isso, se o vosso médico vos disser que é para fazer um antidepressivo, não é pela parte da depressão. Se tiverem, pronto, tudo bem. Mas não é por aí. É por ser um modulador da dor. Depois a parte da cannabis, também está muito em voga também, aparece muito na comunicação social, nas notícias. A verdade é que os canabinoides na dor crónica, isso, não estou a falar da substância fumada, que tem a parte psicotrópica, essa não tem interesse absolutamente nenhum. A outra componente da cannabis, que está a ser estudada para a parte medicinal, tem muito poucas utilizações já com evidência científica. Tem uma evidência muito grande na crise convulsiva refratária, tem evidência nos cuidados paliativos, de fim de vida,
mas na área da dor crónica não é uma substância que ainda é utilizada de forma segura, porque ainda não se tem bem noção das doses, de quais é que são as suas utilizações específicas e, portanto, não tendo isto, e porque é possível obter canabinoides nas mais variadas formas, sob a forma de suplemento, que não é controlado pelo Infarmed, é preciso ter muito cuidado. Já é possível os médicos prescreverem canabinoides João, ficaste sem som. Ainda estás sem som, João. E agora, e agora? Agora já estou. tens, agora tens. Perdeu-se muito? Não, estavas na parte em Não. que dizias que já é possível prescrever os canabinoides. Ok. Pronto, é muito não é Mas só agora uma ficaste medicação. sem apresentação. É para o pessoal acordar. É para ver se estamos todos Eu tenho atentos. eu tenho que fechar outra vez. Entretanto, se calhar, João, acho que podes responder aqui uma questão que colocaram, porque falaste da Força. fisioterapia e colocaram aqui uma questão que é se o médico de família pode prescrever sessões de fisioterapia ou se é só o reumatologista ou o fisiatra. Não, o médico de família, o que acontece é, nós passamos a credencial para a pessoa ser avaliada pelo fisiatra ou pelo fisioterapeuta, se a clínica não tiver fisiatra, acontece, Exato. e os fisioterapeutas estão habilitados para fazer essa avaliação, mas nós só passamos a credencial para a pessoa ser avaliada, não passamos o tipo de tratamento que é para ser feito, nem temos esses conhecimentos. Mas conseguimos perceber se a situação tem probabilidade de vir a melhorar com fisioterapia ou se não é pela fisioterapia. Acho que isto era mais ou menos a questão. E já agora, esclarece-me agora uma dúvida minha. Os fisioterapeutas, os reumatologistas podem prescrever essa credencial? Ou é só Não, o fisiatra? não. Pois. É assim, se for preciso fazer fisioterapia, o reumatologista, se estiver no hospital, ou passa para a fisioterapia do hospital, que tem um tempo de espera gigante e que não vai ser esse o caminho de certeza. Normalmente o que eles fazem uma carta para o médico de família, para sermos nós a prescrever a credencial para a pessoa ir a uma clínica externa fazer a fisioterapia. Certo. Ou então, se Obrigada. tiverem a facilidade de estar numa unidade do SF, podemos ser nós a pedir para o fisioterapeuta da nossa unidade. Ok. Já entrou? Vê-se. Não. Se calhar, enquanto resolves aqui este mini problema técnico, se alguém tiver alguma questão, se calhar agora era uma boa altura para a colocar, porque eu tenho aqui algumas questões registadas que colocaram no Forms, mas se vos ocorrer agora alguma coisa. Eu tinha só uma pergunta relativamente a isto das USFs e das US, não sei o quê, já me esqueci da sigla da outra. Nós não escolhemos a qual é que ficamos alocados, certo? Ou seja, não é Não. uma escolha nossa. Portanto, Não é uma escolha. É assim, é uma escolha concorrer, por definição, a pessoa está sempre no CSP. Sempre. pois, ok, Não tem a média de família atribuído. Portanto, na realidade, a pessoa está lá, mas é só para dizer que está lá. Não tem, na prática, não certo. tem benefício de estar lá. A pessoa pode sempre, dirigindo-se a uma USF, às boas, Uhum. pedir a ficha de inscrição para se inscrever lá. Tem que ser aprovada por um dos médicos de lá. O que é que acontece? Fica em lista de espera. Ok, Se vai demorar muito a lista de espera, difícil dizer. Depende das pessoas que saem. Não há uma ciência para isso. ok, Diria que se a pessoa tem, normalmente, um dos critérios para entrar é a área de residência. Se a pessoa está numa área de residência onde existe uma USF, inscreva-se. Demora 5 pois, anos, demora 10, é no próximo mês, ao menos está inscrito. Se não estiver inscrito, não entra. E depois da pessoa entrar numa USF, normalmente depois há uma pressão para a família depois ser mais fácil entrar, porque se a pessoa já lá está, geralmente consegue trazer depois o marido, depois os filhos entram e pronto, e depois está a família toda e é assim que devia ser em todas as unidades. certo.
É o que Ok, temos. obrigada. Pronto, foi exato. É o que Era para temos. perceber, podíamos todos escolher a Infelizmente boa, era bom que percebes? fossem só OSFs, Pois, verdade, mas teriam que haver muitas mais unidades, muitos mais médicos. E pronto. claro. Vamos tentar Obrigada. então voltar aqui à apresentação. Ou se houver mais alguma pergunta. Não está fácil. Vou tentar aqui outra vez, fechar e abrir outra vez. Não está a aparecer agora o PowerPoint. Não tem problema, eu pelo menos tendo em conta os tópicos que referiste no início, estavas mesmo a terminar, certo? Sim, não tinha assim muitas mais coisas a dizer. Não tinha muito mais coisas a dizer. Queria só, então Eh, eu vou aproveitar que não preciso partilhar, não preciso partilhar. Existe uma coisa muito importante, também podem pedir ao médico de família para fazer e que geralmente os médicos das especialidades esquecem, que é quando nós prescrevemos medicamentos no sistema informático, que é a PEM, existem lá umas séries de doenças que têm decretos de lei. E consoante a doença, traz benefício para o doente. Inclusive a medicação pode até ficar 100% comparticipada. E às vezes, pronto, se a pessoa esquece, não põe aquilo só, basta um médico, seja qual for, uma vez na vida fazer este tique. A pessoa tem lúpus, está lá um decreto de lei do lúpus, basta pôr o tique. E a partir daí, todas as receitas que vêm posteriormente já vêm com essa comparticipação. Existe para o lúpus, existe para a doença inflamatória intestinal, portanto, o Crohn, a colite ulcerosa, existe para a artrite reumatoide, a artrite psoriática, existe, inclusivamente, a pessoa nem tem que ter uma doença, existe uma coisa que é dor crónica, dor moderada, não oncológica. E que a pessoa pode ter isso, tem uma dor crónica, é forte, está a fazer inúmeras medicações, pode ter esse tique. Eu ponho esse tique. É com participação dos opioides, dos fármacos, dos analgésicos, das coisas todas. Pronto, é só isto. Eu não consigo. Tinha uma imagem só de um doente para mostrar, mas pronto. No fundo, os pontos-chave é isto não é uma ciência exata, o diagnóstico na reumatologia. Há doenças que é fácil, há outras que é muito difícil. Há doenças que não têm marcadores, há doenças que os exames não mostram, há doenças que não se conhecem agora. A fibromialgia é um paradigma muito grande. Daqui a 10 anos, se calhar é diferente. Portanto, se as vossas queixas se mantêm, vão ouvir uma primeira opinião, uma segunda opinião, uma terceira opinião, principalmente se as vossas queixas se enquadrarem com estes red flags da reumatologia que eu falei. Nem toda a gente está sensibilizada para isto, por isso às vezes tem que ouvir muitas opiniões. E é muito importante deixarem que nós vos ajudemos. Muitas vezes é por tentativa e erro, não há outra forma de fazer as coisas. Resulta mal um medicamento, experimenta-se outro. E demora tempo, mas a coisa acerta-se. E nós conseguimos ter uma intensidade de dor controlada para todas as áreas do doente conseguirem melhorar. Pronto. eu tinha dito que esta reunião não tinha tempo limite, mas afinal tem. Por isso, eu diria que agora era a altura em que, se vocês tiverem alguma dúvida específica que o João não tenha respondido durante o webinar, porque é impossível responder a todas as perguntas, que por acaso foram muitas, eu diria que era agora o momento para fazerem as vossas questões. Acho que apareceu aqui agora Uhum. uma dúvida na conversa. Mudando o local de residência, seria importante levar o processo clínico ao médico? Sim. É muito importante. O local de residência é um fator importante para a pessoa se conseguir inscrever numa USF. Portanto, se houve mudança de local de residência, isso tem que ser atualizado. Acho que era esta a pergunta. Sim, obrigada. Sim, eu não consigo ativar a minha câmara. Percebi. Faz mal, Ou faz seja, mal. se mudar de cidade, por acaso eu estava a manter por causa da Sim, perda de dados, que eu já mudei sim, várias vezes de cidade e sempre se tenho uma questão que não está diagnosticada e sempre que vou a um sítio novo tenho que explicar tudo outra vez, não é? Porque é normal. Mas depois perde-se muita informação, muitas ressonâncias, muitos exames e eu sinto que tenho que ser eu a portadora disso, não é? E não sou. convém. É assim, é possível nós. Hoje em dia as coisas são centralizadas a nível informático e nós conseguimos entrar dentro dos hospitais e ver as consultas, mas infelizmente isto é válido
para a zona onde se está a trabalhar. Por exemplo, margem sul, consigo ver tudo, mas, por exemplo, o doente for ao Santa Maria fazer uma consulta, eu já não consigo entrar dentro do Santa Maria. Consigo entrar às vezes, mas não é sempre. E, por exemplo, no caso do IPO é a mesma coisa, também é muito inconstante, por isso diria que é chato ter que levar o dossiê atrás, mas é melhor, principalmente quando são estas coisas crónicas e depois, por falta de um exame, se faz uma coisa diferente, é melhor a pessoa levar sempre tudo consigo. Ok. Também não estou a dizer para levar análises de 1887, não é? Pronto, coisas relevantes. Os últimos exames de imagem que fez, relevantes. Se tiver um papel de um relatório de um especialista, relevar esse relatório, é melhor. Obrigada. Muito obrigada. Olá, boa noite. João, Olá, meu olá. nome é Ana. Eu tenho aqui uma Olá, Ana. questão. Sim. Já percebi mais ou menos por tudo aquilo que tu apresentaste, mas porquê é que é tão difícil nos dias de hoje ainda chegar a um diagnóstico na reumatologia? Olha, é muito difícil porque eu vou dar casos clínicos concretos. A artrite reumatoide tem dois marcadores que toda a gente pede nas análises, porque eles existem e são fáceis de pedir, que é o anti-CCP e o fator reumatoide. O problema é que 20% das artrites reumatoides não têm estes marcadores positivos. Portanto, há 20% dos doentes que têm artrite reumatoide e que se não têm estas análises, porque assim, fazer diagnóstico com base em análise em que vem positivo, qualquer um consegue fazer. É fácil, o doente tem clínica, tem os marcadores, está feito. Ir o doente que tem clínica e não tem os marcadores. Esse é que é difícil. E por isso é que a reumatologia é difícil, e por isso é que conta muito a experiência do reumatologista, e por isso é que ouvir a opinião do reumatologista pode não ser suficiente, ouvir um segundo, ouvir um terceiro, ouvir um quarto, se for caso. Ok, obrigada. E depois há doenças que nem têm marcadores. A fibromialgia. Não tem nada. Não é? Como é que a gente diagnostica a fibromialgia? Difícil. Vemos tudo o resto e depois sobra e não conseguimos encontrar queixas. Pronto. A pessoa tem fibromialgia. Seja o bulk, isto é grande. Não é? Se calhar depois daqui a uns anos divide-se a fibromialgia em outras coisas. Mas agora estamos assim. É difícil. João, também tinha só uma questão. Isto por causa dos médicos de família. Eu falo pela minha, eu por acaso sou sortuda porque tenho médica de família atribuída, há pouco tempo, mas tenho. Ela ainda não sabe do meu diagnóstico, porque também foi há pouco tempo e só tenho que consultar agora em novembro. E a minha questão é, qual é que é a melhor forma de nós abordarmos as doenças reumatológicas com os nossos médicos de família, sendo que não são todos como tu, que tendo doença tens outro tipo de sensibilidade, obviamente. Sim, Ou tens já outro olhar para isto. E se calhar também tens muitos colegas que reconheces que se calhar se chegar alguém, vou falar no meu caso, fibromialgia, como tu dizes, é complexo ainda. Qual é que é a forma? Se calhar esta é uma pergunta difícil, mas É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu diria que é assim. A fibromialgia é muito polémica. Não há volta a dar. Tu dizes o nome fibromialgia em 100 médicos e 50 tu dizes este nome e já estão na cabeça desligaram. Já desligaram. Nem vão ouvir sequer. Não estão interessados nisso. certo. Por isso é polémico. Eu diria que é assim. Deve ser o mais direta e frontal possível. E dizer assim, eu já fui ouvir a opinião X, Y e Z Uhum. e foi concordante que tinha fibromialgia. Pronto. Mas, no entanto, isso não invalida que tu não te possas queixar das tuas queixas. Porque não quer dizer que agora qualquer queixador que tu tenhas é fibromialgia. Não é? Exato, é isso. E não esquecer uma coisa. As doenças reumatológicas demoram anos até aparecerem sintomas, até as coisas se tornarem claras. Há miúdos, só para saber aqui essa ideia. Eu fui desde os 14, mas há miúdos que têm queixas reumatológicas desde os 8, 7, 5 anos de idade. E é muito difícil pôr numa gaveta estes doentes. E só quando têm 40, 50 anos é que finalmente se conseguiu pôr numa gaveta. Portanto, o diagnóstico que tu tens agora pode não ser o que tu tenhas daqui a 10 anos. Portanto, ser o mais sincero é dizer, fui ouvir os especialistas, deram-me o diagnóstico de fibromialgia, mas as minhas queixas que venho aqui falar consigo são estas. Certo, Pronto. ok. Obrigada. Esconder, Às vezes acho é que difícil. não abordar, porque a fibromialgia é um elefante na sala. E tem Exato. que ser abordado e falado do nome de forma normal. Uhum. Porque é uma doença normal como todas as outras.
Certo, porque senão para nós também que temos é difícil de. Então nós também temos que gerir o outro. Então, quer dizer, nós temos a doença, Pois, temos que estar a mas eu gerir, sei. certo? Temos que estar a gerir, que é um Sim, assunto, não é tabu, sim, mas um assunto sim. mal explorado ainda pelos médicos no geral. E também é difícil, depois nós parece que nos estamos a justificar, não é? Em vez de estarmos a pedir ajuda, estamos um bocadinho aqui. ah, Deves falar sobre isso, mas queixar-te das tuas queixas de forma imparcial. E dizer, as minhas certo. queixas são estas. Está do outro lado, do outro lado do campo, achar que essas queixas fazem parte da fibromialgia ou não. Ou não. Pois, Porque sim, senão tu vais sempre mascarar qualquer queixa nova que te apareça. é Tu vais verdade. sempre achar que é fibromialgia e pronto, nunca vais dizer. E entretanto já tens uma coisa nova e não foste diagnosticada porque não a disseste. É verdade, é verdade. Ok, obrigada. Nada. Se ninguém tiver dúvidas, eu gostava de fazer aqui uma pergunta, que foi uma das questões que colocaram quando se fez a inscrição, que é como é que se faz a articulação entre o médico de família e o reumatologista? Portanto, imagina que tem uma pessoa que tem a doença já há alguns anos e tem uma crise, se tiver que marcar uma consulta, marca com quem? Tenta marcar com o médico de família ou tenta marcar com o reumatologista? Ok. Como é que se faz? Como é que funciona? Depende de onde a pessoa é seguida. Se a pessoa for seguida no privado, tem facilidade em marcar a consulta. Pode não ter, se o médico tiver de férias ou tiver uma agenda muito cheia, só conseguir marcação para daqui a 2 ou 3 meses. Eu sigo muitas doenças, eu sigo muitas doentes que são acompanhadas na reumatologia. Mas o que acontece muitas vezes é quando elas têm uma agudização, a dor está exacerbada, elas tentam marcar a consulta da reumatologia e só têm para daqui a 3 meses. E aí procuram-me a mim para tentar ajudar com a dor. E pronto, a pessoa, qualquer médico consegue mexer na analgesia. Eu não vou mexer nos fármacos do biológico, nem nada disso. Mas consigo mexer em todas as outras coisas até a pessoa ter a consulta. Depois, articulação no SNS. É difícil. Alguns reumatologistas dão abertura para o doente, ou lhe dão o e-mail, muitas vezes dão o e-mail, ou então existe um secretariado onde a pessoa se pode dirigir. E, portanto, a pessoa vai lá e diz, olha, eu tenho consulta marcada para daqui a 4 meses, mas estou pior agora. E pronto, e o médico vê. No SNS, o caminho tem que ser este. No particular, a pessoa ou vem ao médico de família para tentar ganhar tempo até à consulta, ou então tenta marcar logo consulta com o reumatologista. Depois, essa pergunta pode originar ainda outra coisa, que é a referenciação. Como é que a referenciação é feita? O doente vem, tem as queixas, e nós, quando fazemos a referenciação, escolhemos logo o hospital para onde vai e a especialidade. Nós escolhemos logo isso. E é feito informaticamente. Já não há KPIs a circularem de um lado para o outro. É feito informaticamente. E depois o doente recebe, ou normalmente por carta em casa, ou então uma mensagem no telemóvel, a dizer a data da consulta. E quanto tempo é que é normal demorar? Eu sei que é diferente de hospital para hospital, mas, portanto, é normal demorar 3 anos, 4 anos? Ou é uma questão de meses? Anos. Mas, atenção, não é todos os casos assim. Eu diria que reumatologia, que é uma especialidade que não existe em todos os hospitais e que por isso drena muitos doentes para aquele hospital onde existe a reumatologia, aí diria, não diria anos, vá, mas um ano, diria o expectável. Também é importante as pessoas perceberem uma coisa. É importante nós fazermos uma boa referenciação, termos na nossa posse todos os exames e tudo certinho, porque a referenciação que nós fazemos vai condicionar o intervalo de tempo em que o doente vai ser visto na consulta. Porque eles no hospital fazem triagem aos nossos pedidos. Não interessa, eu posso fazer um pedido de um doente e pôr prioritário. Não interessa para nada, vale zero. Porque aquilo é triado pela equipa do hospital e eles mudam a prioridade, consoante aquilo que eu escrevo. E às vezes as pessoas vêm à consulta e dizem, manda-me já para a reumatologia antes de fazer os exames. E eu explico, é melhor fazer os exames, porque mais informação faz com que a consulta seja mais breve. É melhor ir a referenciaçãozinha toda certinha. Era isto, respondi ao que perguntaste. E pá, já agora vou também fazer, vou também puxar-te um bocadinho também aqui a tua área. Eu já fiz fisioterapia muitas vezes ao longo da vida, faço ainda fisioterapia.
e já trabalhei com inúmeros fisioterapeutas. E por acaso, também já vi também fisioterapeutas colocarem algumas dúvidas então, mas, porque às vezes aparece lá o doente, né, tem uma tendinite, uma coxopatia do supraespinhoso, do ombro, pronto, comum. E às vezes eles ficam sem saber, isto é reumatológico, não é? Para lá, já fiz 20 sessões, o doente continua igual, continua com as mesmas queixas. Esse é um red flag, não é? Doente jovem. A pessoa até pode perguntar, "Então, mas qual é que é a profissão? Trabalho no computador. Epá, espera lá, então, tendinite, refratária, não se cura, o doente está sempre em queixas. Red flag, reumatologia. Idade do doente, novo, reumatologia. Não tenham medo de dizer ao doente isso, não tenham medo. No E, máximo João, que as red flags na fisioterapia, aliás, as red flags em qualquer especialidade, em qualquer profissão de saúde, são as mesmas, não é? Pelo menos na fisioterapia, aquilo que nós aprendemos e aquilo que eu ensino é que sinais inflamatórios, portanto, aquilo que tu estiveste a falar de doer mais depois de períodos de repouso, que alivia se a pessoa se for mexendo devagarinho, associada à rigidez matinal. Isso, qualquer profissional de saúde que identifique isso numa pessoa, numa ou mais articulações, deverá encaminhar para, seja para a medicina geral familiar, seja para a reumatologia. E depois eu acho que também tem a ver um bocadinho com a expectativa, e desculpa estar aqui agora a falar um bocado da fisioterapia, mas também fizeram perguntas em relação até ao exercício físico. Eu acho que há aqui uma grande componente de gestão de expectativas também, não é? Porque, como tu disseste, se calhar em pessoas que têm dor crónica, o objetivo deixa de ser eliminar a dor e passa a ser diminuir e gerir a dor. E pronto, uma pessoa que tem uma doença inflamatória que demorou a ser controlada ou que está semi-controlada, se calhar essa tendinite, essa tendinopatia cronificou um pouco e nós arranjamos as estratégias para gerir a dor. Pronto. é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, João, eu não sei se... Posso fazer uma questão, Mariana? Desculpa. Podes, claro, claro. Não, Já agora queria fazer só uma questão. Quem é que acaba a responsabilidade nesta fase que também veio Covid e veio aqui baralhar se calhar um bocadinho, relativamente à referenciação para a vacinação Covid-19 gripe, tendo em conta que fazemos parte de um grupo de risco? É o reumatologista ou na parte do médico de família? Porque eu já tive as duas experiências. Qualquer médico tem a obrigação de de abordar esse assunto, independentemente de que área que é. Ok. Doente reumatológico, ainda por cima fase de imunossupressão, tem que fazer Covid, gripe e vacina da pneumonia. As Pois. três. Vacina e gripe todos os anos, pneumonia, agora já existe uma no mercado que só a pessoa faz só uma vez e dá proteção durante muitos anos, que é a Prevnar. Não querendo falar de marcas, mas pronto, é muito simples, porque antes o protocolo era complicado, tinha que se fazer reforço. Agora é só uma vez, está feito. O doente imunossuprimido, qualquer médico tem que falar sobre isto. A diferença que pode haver é, se for nos cuidados de saúde primários, num centro de saúde, pronto, que funcione bem, essa articulação é muito fácil e o doente está logo identificado, a enfermeira da família chama logo o doente, nem é preciso a pessoa estar a perguntar ou a pessoa estar-se a mexer para isso acontecer. As coisas acontecem logo. Não sei se sabe, mais alguém tem alguma questão? Se as pessoas tiverem vergonha, podem escrever, não faz mal. Não, eu tenho aqui não sei se a última questão, depende daquilo que as pessoas quiserem perguntar, que fizeram, quando fizeram a inscrição, que tem a ver com a gestão que tu fazes entre o João médico que tem que cuidar dos outros, não é? E o João que tem uma doença que tem que cuidar de si próprio. Como é que fazes essa gestão? Mas, olha, é difícil, principalmente nos dias em que está assim a chover, é complicado. Infelizmente eu tenho condições de trabalho péssimas. O meu centro de saúde é muito antigo, não tenho climatização decente, não tenho uma cadeira decente, não tenho um teclado decente, não tenho nada ergonómico, zero.
E, portanto, estar muito tempo sentado é aquilo que eu falei, não é? A pessoa piora com o repouso. E tento levantar um bocadinho, mexer-me e tal, caminho um bocado, faço uns alongamentos, procuro em períodos de maior stress estar mais fisicamente ativo, portanto, fazer coisas ao fim de semana, mesmo que a pessoa tenha dor, tentar fazer algum tipo de desporto. Pilates é fenomenal, portanto, muito bom para qualquer pessoa que tenha estas situações. Pilates é muito bom. Se não conseguir pilates, hidroginástica, qualquer coisa que implique movimento é bom. Mas pronto, o que eu entendo é que às vezes as pessoas quando vão com uma queixa de uma dor, às vezes têm medo de explicar que é a dor porque acham que é parvo a forma como estão a explicar a dor. E eu aí, como já passei por alguns tipos de dor assim, dou esta pessoa à vontade. Não, isso não é. Diga lá mesmo o que é que vai na sua cabeça. Diga lá como é que vai na sua cabeça. Mas pronto, tenho os meus dias maus de dor e tenho os meus dias bons, como qualquer pessoa. Hum, Tento fazer a gestão dentro do possível, tentar fugir um bocado dos ambientes de muito stress e pronto, basicamente é assim. Mas acho que é muito importante ter passado por todo este processo porque consigo perceber as dificuldades, tanto de um lado do doente, como do lado do médico, que também é difícil diagnosticar estas coisas e acompanhar estas coisas. Pois, a verdade é que acabas por conseguir ter mais empatia, ou sentes isso Sim, é mais enquanto empatia, é mais profissional. empatia. É mais Pois, empatia e mais know-how. Eu faço, é eu isso, faço, é isso. eu faço algumas apresentações destas também para colegas meus, médicos também, e, e às vezes, porque as pessoas, nem toda a gente teve dor, não é? Às vezes as pessoas passam a vida toda E ao lado ainda da dor, bem, não é? e ainda bem. Ainda bem. Sim. Mas pronto, faz às vezes falta um bocado este tato. A É verdade, é sensibilização, verdade. não é? Às vezes falta. Às vezes falta. Sim. Infelizmente para ti, que tens a doença, mas bom para os doentes que têm essa Pois. empatia da tua parte, não é? João, entretanto colocaram aqui uma questão no chat que se calhar nem toda a gente se identifica, porque nem todas as doenças reumáticas precisam de um medicamento biológico ou biotecnológico, mas biológico é um nome assim mais fácil. E esta pergunta tem a ver com se é difícil chegar a esse medicamento. Mas eu gostava de acrescentar aqui uma questão a esta pergunta que tem a ver com da tua experiência como médico e como pessoa que tem doença, o que é que sentiste ou o que é que os teus doentes sentem depois de começarem a tomar o biológico? Porque há pessoas que têm medo de começar a tomar o Há biológico. muitas pessoas que têm medo. Não percebo. Não percebo. Eu percebo, quer dizer, aquilo é Eu não uma coisa que percebo. tens que injetar, dizendo que é biológico, dizendo que Verdade. vai imunossuprimir. As pessoas ingerem tanta coisa que não sabem de onde é que vem, compram pela internet um site que veio da China e veio não sei de onde, tudo bem, na boa, está tudo bem. Ok, está bem que é injetado, mas pronto, isso são fármacos que são controlados pelo Infarmed, são fármacos que são imunossupressores, mas são muito específicos. Não fazem imunossupressão brutal. Não é a pessoa que começa a fazer e está constantemente infectado. Eu acho que até eu tive menos infecções respiratórias desde que faço biológico do que antes de fazer biológico. Só para as pessoas terem ideia. Portanto, não é, obviamente que a pessoa tem que ter cuidados. Pronto, tem que ter cuidados, não é? Mas não é um papão e a pessoa não vai estar sempre infectada. Mas o caminho para o biológico é um caminho difícil. E é um caminho que é difícil porque é demorado, porque também depende da experiência do clínico. Há clínicos de reumatologistas ou de medicina interna que não têm tanta experiência com biológicos e que gostam mais de andar ali. Porque é assim, vamos explicar qual é que é o problema do biológico. Há muitos doentes que têm indicação para o biológico e daqui a 20 ou 30 anos todos os doentes fazem biológico e já não se fazem os outros medicamentos não biológicos. O metotrexato, a sulfasalazina, a ciclosporina e essas coisas todas. Não se faz porque já se sabe que não são eficazes, porque existem inúmeras análises, inúmeros artigos já publicados que descrevem que os fármacos que originam a paragem da doença e a remissão, não estou a falar só em parar, estou a falar em remissão, são biológicos. Os outros, não. Portanto, todo o doente que tem uma doença que vai progredir e vai ser crónica tem indicação para fazer uma coisa para parar a doença e voltar para trás. O problema do biológico é só um, que é um problema de muita coisa na saúde, que é o dinheiro.
Os fármacos biológicos e os inibidores da JAK, os outros que eu depois falei que existem mais recentes, são fármacos muito caros, na casa dos milhares de euros, custo mensal para o Estado. E, portanto, sendo muito caros, não se pode ter todos os doentes a fazer. E a seleção de quais os doentes é que o fazem vai um pouco por isso. Pode haver alguma pressão hospitalar, das instâncias mais acima, de restringir o número de doentes por este motivo. E o caminho às vezes pode ser mais demorado por este motivo. Pronto, este é um lado, mas também o caminho pode ser demorado porque não existe forma de nós prevermos se um doente vai responder bem a um biológico. A única forma de sabermos é tentar. O doente tenta, e tentar é durante meses, porque a resposta ao biológico só ocorre passado meses, não é imediata. Eu posso-vos dizer que no meu segundo biológico, que é o que eu estou sob efeito agora, que é excelente e que funcionou, demorou 8 meses até ter algum resultado. 8 meses, é quase um ano, que a pessoa está ali na expectativa. Há doentes que é mais cedo, há doentes que é 2 meses, há doentes que é 4, 6. Eu sigo muitos grupos de doentes estrangeiros e, portanto, tenho assim uma amostra boa. A média é aí 4, 6 meses. Mas pronto, as guidelines o que dizem é no mínimo 4, 6 meses para ver se o medicamento resultou. E não há nenhum preditor, não há uma análise que preveja que a doença que vai funcionar com aquele biológico ou com outro, porque há muitos biológicos. E portanto, a pessoa tenta 6 meses. Não resultou, faz outro. 6 meses. Não resultou, faz outro. Há doentes que fizeram 8 biológicos. Em termos de tempo, quantos anos é que isto é? Em muitos anos. E ainda não encontraram um que funcionasse. Isto é uma área que tem que se desenvolver mais na reumatologia, que é haver forma de prever o que é que vai funcionar para um determinado doente. Mas por isso é que o biológico é longo. Depois há outra razão para o biológico também ser longo, que é, fazendo estes medicamentos, nós temos que fazer testes. Temos que ver se temos doenças silenciosas, adormecidas. Portanto, o HIV, as hepatites, a tuberculose. A tuberculose também é fonte aqui de atrasar muito o início do biológico, porque nós aqui em Portugal ainda temos alguns casos de tuberculose e temos muitos casos de tuberculose latente, em que a pessoa foi infectada, tem o bacilo, anda lá, mas é um bacilo que está adormecido. O problema é que se nós começamos a fazer biológicos, o bacilo começa-se a desenvolver e, portanto, faz o rastreio da tuberculose e se a pessoa tiver tuberculose, tem que fazer um tratamento que dura, caso não tenhas a certeza, quase um ano. Tem que fazer quase um ano de tratamento. Portanto, é mais um motivo de atrasar. É um caminho duro por estes motivos todos. Então, queria só acrescentar, e tu sabes melhor, portanto, se calhar depois validas ou não, mas em relação a este caminho para se chegar ao biológico, portanto, uma pessoa que tem uma doença reumática, claro que depois, dependendo das doenças, a medicação é diferente, mas uma pessoa não chega à reumatologia, tem um diagnóstico e inicia logo um biológico. Portanto, há todo um caminho, há umas guidelines com diferentes medicações que é preciso fazer e só se essas falharem é que se inicia uma medicação biotecnológica. É verdade o que estás a dizer, mas a evolução das guidelines nos últimos 5 anos, e eu tenho acompanhado as europeias, é de cada vez mais se põem condições para iniciar, que são indicação para começar biológico logo. Por exemplo, um doente com espondilite anquilosante, que as pessoas também já devem ter ouvido falar, acomete a coluna fica toda ossificada. Se a pessoa tiver a inflamação das sacroiliacas, é indicação para biológico logo. Mas há muitos doentes que não começam biológico, por todos estes motivos que eu já expliquei. Depois, se deviam fazer ou não, mas eu acho que vai haver essa evolução para, com o passar dos anos e com a evolução dos biológicos a serem cada vez mais específicos e cada vez mais seguros, o doente vai para o biológico logo e já não se anda a fazer as outras terapêuticas todas. Claro. Mas pronto, tu disseste, e é verdade, estes medicamentos são caros. Eu acho que aqui nós temos que... Eu sei que o SNS tem muitas falhas, mas eu confesso que sou fã do SNS e espero que tudo melhore, porque se não fosse o SNS eu garanto-vos que não conseguia fazer a minha medicação. O meu biológico é quase 1000 euros por mês. E é comparticipado a 100%. Não é fácil. 100%. Que é importante as pessoas também terem essa ideia, que há muita gente que não tem essa ideia. É comparticipado a 100%. Mas também não é só o biológico que é comparticipado a 100%. Se a pessoa estiver a fazer o metotrexato, que vai buscar a farmácia, farmácia normal, a farmácia comunitária, também é comparticipado a 100%.
se tiver uma destas doenças com indicação para o metotrexato, ou seja, aquele decreto-lei com o tiquezinho. Sim, É sim, também mas há outros que não são, não é? Sim, sim, há outros que não são. Os analgésicos e todas essas coisas assim não são. Pois. Não são. E os biológicos são passados em muitas outras doenças. Os biológicos é uma evolução da medicina. É utilizado no câncer do pulmão, é utilizado na psoríase da pele, mesmo a pessoa não tendo artrite psoriática, mas tendo só psoríase, também é, e muda a vida de muita gente. Muita gente tem psoríase no corpo todo, psoríase na cara, que não saem de casa, não vão à rua com vergonha e que fazem biológico e ficam sem lesões. Isto muda a vida também dessas pessoas. Portanto, não é só por dor, não é só por dor. Às vezes pode ser mesmo também por esta, no caso da psoríase, da parte estética, vá, Claro. digamos assim. Cara, Já me conseguem ouvir. Queria fazer uma questão que era: imagino que o João tem um doente que já acompanha há muitos anos. Isto é um caso verídico. Já acompanha há vários anos e chega um dia a uma consulta e vai lá e diz-lhe assim: olha, eu sou seguido por esta médica já há 8, 9 anos. Já tinha uma vida espetacular, com medicamentos já fazia há 8 anos, fazia a minha vida, a doença estava controlada bem e começa a haver uma degradação. O doente começa a ter muitas queixas, passa um ano, passa dois, já insiste com a reumatologista desvaloriza as queixas, vai ao centro de saúde, a médica, pronto, mas pronto, o reumatologista não valorizou, tente fazer isto, tente olhe para outras áreas, etc. Passa um ano, passa dois, passa três, e entretanto o doente fica ali de um lado para o outro e já nem sabe a quem é que recorre mais. E eu falo no meu caso, foi o que aconteceu. Ou seja, tive essa médica durante algum tempo. Vou-lhe ser sincera, não foi uma médica que foi logo uma empatia gigante, mas lá está, como a doença até estava controlada, ia lá de X em X meses, não precisava dela, mas nunca foi aquele precisar efetivo, percebe? E quando eu realmente precisei, senti que ela não estava a ouvir. Não valorizou nada as minhas queixas, ainda para mais sou profissional de saúde, eu sinto que uma coisa é, muitas vezes pensei, será que é da minha cabeça, sou eu que estou a delirar? Será que o que ela está a dizer é verdade? Eu não tenho nada, já estou a imaginar demais? Ou afinal não? O facto de eu ser profissional, neste caso, está-me a ajudar, sou eu que tenho que lutar por mim. E neste caso tive que ser eu que tive que pôr um travão ali e tive que dizer, a nossa relação neste caso já não está a ser terapêutica e fui pedir para ser para a minha médica antiga, pronto, que neste caso por motivos profissionais teve que abdicar do tipo de consulta que eu estava a ter e depois realmente, ou seja, eu ir para a outra foi logo uma mudança gigante, porque ela conseguiu realmente olhar para mim e perceber para além, ou seja, das queixas evidentes, para além da artrite reumatoide, olhar para o doente num todo. E eu acho que ainda há muitos reumatologistas e não só, que olham só para aquele problema. Artrite reumatoide, ok, articulações, uma crise aguda, articular. Estão inchadas, não estão, há rebora, não tem. E esquecem-se do resto, pelo menos esta é a minha perspectiva e queria saber a sua posição É a realidade. nisto. Eu tenho muitos doentes que são acompanhados anos e que eu não concordo da forma como estão a ser acompanhados e é precisamente o mesmo quadro, agudização, e sem querer faltar ao respeito a ninguém, eu ponho em cima da mesa. Olha, eu não concordo. Se você quiser, acho que deve pedir uma segunda opinião e podemos fazer isto. Ou você vai a título particular, eu posso indicar-lhe algumas pessoas da minha confiança, ou então podemos fazer um pedido de consulta para outro hospital. E não tem problema absolutamente nenhum. A pessoa quer é ver a situação do doente resolvida. E se as queixas persistem, têm que ser valorizadas. Não é porque aquele que acompanha acha. Então, eu passei por vários reumatologistas também, 4 ou 5. 4 ou 5, houve um que disse-me que era da minha cabeça. Portanto, as pessoas também falham, podem estar em dias não, podem não ter formação naquela doença em específico e acho que fez muito bem em procurar outra opinião. E é assim que tem que ser. E ninguém leva a mal e eu próprio incentivo as pessoas a fazerem isso. E já tive pedidos de pessoas seguidas em hospitais
que mandei para consultas de outros hospitais e que passaram a ser seguidas de forma diferente. Não tem que haver problema nenhum nisso. Mal é a pessoa deixar uma doença progredir e ficar pior por causa dela. Isso é que é mau. Cara, obrigada pela tua partilha. Acho que é importante porque nós depois tendemos, se calhar, a ficar muito ligados ao médico e, quer dizer, acho que como em tudo na vida, há bons e maus profissionais, melhores e piores. As pessoas podem estar numa fase má da sua vida também e, portanto, nós temos é que procurar aquilo que são os melhores tratamentos para nós e para gerirmos a nossa doença. Eu queria vos agradecer a todos, nós já estendemos bastante, eu deixei porque acho que a conversa estava a ser interessante e ter um médico de família é sempre bom para podermos esclarecer uma série de dúvidas. O canal da Brigada do Reumático, o chat está sempre aberto, vocês podem sempre colocar as vossas questões que eu vou tentar responder da melhor forma possível, com a melhor evidência científica possível, ou a perguntar a quem de direito. Por isso, esse canal vai estar sempre aberto. Eu acho que agora já é hora de nos despedirmos. Muito obrigada a todos novamente por terem estado aqui connosco hoje durante tanto tempo e em breve vamos ter certamente mais webinars anunciados e eu espero poder ver-vos lá. Obrigada a todos. Muito obrigado Obrigada, também a todos João. por terem me ouvido a falar Obrigada. durante algum tempo, se calhar demasiado. E obrigado à Marina pelo convite e que ela continue o bom trabalho que faz. Obrigada e obrigada, João. Foi mesmo muito importante. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.